Olá! Tá uma chuva aqui, gente, mas nós estamos felizes demais porque deu para fazer o debate hoje, mesmo assim. Boa tarde para todos. Tudo bem, Daniel? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu queria lembrar a todo mundo aí que é de Brasília e frequenta o caminho aos domingos, se você puder levar 1 litro de leite, se puder levar alimentos, a gente ajuda uma creche na Estrutural e vai ser muito bem-vinda a sua ajuda. E você que não é de Brasília e quer ajudar também, entre em contato com a gente aqui que você também pode ajudar. É isso aí. O menino não esquece. Então, tudo bom, Carilli? Tudo ótimo. Tudo bem? Chuvinha boa, né? Delicioso. Ai, que tempinho bom. Maravilha. Eu não sei se você está tão feliz assim, Ana. Que cara é essa, rapaz? Também chuva, fiquei no trânsito, custei para chegar, mas é mais ansiedade de chegar mais, né? Porque se você não tivesse indo para lugar nenhum, é tão gostoso pegar a chuva dentro do carro. Vocês já repararam como é? Porque as pessoas estão muito nervosas, elas já não estão mais reparando nada, né? Ai, é uma delícia aquele vidrinho assim, e aquela coisa toda chovendo lá fora. Mas acidente, trânsito, eu achei que eu não ia chegar. Nossa, fiquei parado uma hora lá, falei, olha. Então, mas graças a Deus. Em homenagem a Ana, nós vamos fazer uma respiração relax. Pode nos ensinar, Karine? Por favor? Eu ainda passo a bola para os outros. Vai? Ensine-nos. Não, horrível. 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 Ela está ansiosa. Ela vai deixar todo mundo com o palpitar. Olha ela. A Bruna ia matar. O nariz é entupido, como é que você quer que eu assine? Menina, eu também. Eu sou assim mesmo. Nunca aprendi essa parada de respirar e também não sei se... Dizem que todo mundo tem diafragma, né? Eu ainda não fui apresentada ao meu. Aproveitando o gancho aqui, uma pessoa que faz a gente aprender muito bem isso é o Ernesto, nas aulas de teatro. Aí, Ernesto. Então, todo sábado a gente tem aula de teatro de 4 a 6. Quem quiser participar. O menino aproveita todas, menina. Não Coisa perde uma. impressionante. Técnicas de respiração, de voz, como aquecer a garganta. Existe diafragma? Isso vale a pena para professores. Abre o segredo. Isso é pior que o santo grau. Existe diafragma? Existe? Ele funciona. Você sabe que a minha professora de uma época, Adriana, uma época... Nos parece que respiração é tudo aqui, não, né? Não. Assim, aqui. Uma época não eu dizem que yoga, sabe? E a minha professora... Que já foi a antiga yoga, né? Eu entendi você falar iove, viu? Yoga. Iove. Para de falar. E ela trabalhava na UNB com um médico que estava desenvolvendo um tratamento para câncer e cura de câncer só através da respiração, você acredita? Olha só. Olha, eu estou praticamente acreditando em tudo. Agora, quantas pessoas ficaram curadas? Não, eu não sei não. Ela falou que eles estavam Não queremos entrar agora com o IBGE. Então, porque mas quando vai esclarecer por causa da respiração, da meditação, né? Contanto que a pessoa fique calma em qualquer situação, já valeu a respiração. Mas a minha filha, aquela Bruna, linda, entendeu? Maravilhosa, e diz, aliás, eles disseram no Improvável, ai mãe, vê se para de pagar mico. Quero esclarecer o seguinte para energúmena filha que eu tenho, que vocês, mais novinhos, mais cruzinhos, de uma geraçãozinha preocupadinha, uma geraçãozinha, podemos dizer, tensa, entendeu? Tensa com a opinião das pessoas no Facebook.
pensa, deixaram de priorizar o seu próprio eu em detrimento Da validação? de uma validação de um monte de chupacabra que não sabe nem o que quer viver, porque quando estão começando agora, eu ouvi muito isso, vocês vão ter que ouvir também. E aí fica essa geração toda. A Bruna não, a Bruna falou aquilo, porque na verdade ela me ama. Acontece é que, tocando nesse assunto, eu lembrei de muitas vezes que eu recebi essa advertência. Quase como uma advertência mesmo. Não, que horror, você vai ter coragem de pagar esse mico? Me dá uma vontade de rir. Aí mesmo que dá vontade de pagar o mico, porque eu não posso ver mico, porque eu saio pagando, comprando todos, né? A coisa de louco. Quem me conhece sabe. Pois é. Então, fica uma coisa que a pessoa, por exemplo, vejam bem, concordem comigo, né? Por favor, se quiser ficar meu amiguinho. Estava numa praia. Todo mundo na praia, não sei o quê. De repente fecha o tempo, sol acabou. Pum. Todo mundo que estava na praia com esse sol estava debaixo do Chuva. Sol. Karine, ligue os pontinhos. Vamos lá. Sol, guarda-sol. Então, tá tudo bem, todo mundo embaixo do guarda-sol. Alguém tá pagando mico porque tá embaixo do guarda-sol? Não. Aí me deu vontade de andar. Quando eu levantei para andar, começou a chover. O sol se escafedeu e a chuva veio. A chuva veio, eu raciocinei. Pô, acabei de lavar o cabelo. Tem esse raciocínio de mulher. Exatamente. Se você está escandalizado, é porque você não conhece. Gay. Mas é um pensamento normal, fluido, entendeu? Não, gay pensaria nisso também. Pois é, não vou, tal. Outra coisa, estou ruim, vou me gripar. Certo? Mas eu queria dar minha caminhada do dia. O que eu fiz? Pegou o guarda-sol. Peguei o que seria o guarda-sol. Tá vendo? Eu já me adiantei. E usei como guarda-chuva. Guarda-chuva. O quê? Você vai andar de guarda-chuva na praia? Todo mundo de biquíni, você de guarda-chuva. Eu falei, me convém. Me convém. Não, mas é um mico. Quer dizer, não adianta mais o que convém, que te dá conforto, nada. Te protege. Mas mico, para mim, virou sinônimo de paranoia, de temerosos. Todos se temem uns aos outros. É de um besterol. Gente, olha, eu vou te dizer, tomara que vocês fiquem todos livres desse mico que vocês estão, de ficarem tão dependentes da opinião alheia. Quer dizer, uma pessoa dessa não resiste nem uma cidade como Nova York. Que se sair na rua, cada um vai assumir a fantasia que quer assumir naquele dia. Porque uma roupa como essa não deixa de ser uma fantasia. É ou não é? Cada vez que você vai no armário se vestir, você está se fantasiando de uma certa forma. Não é mesmo? Tem dias que você está com vontade de botar um verdinho, tem dias que você abomina o verde. Certo? Mas quem puxou esse assunto? A gente olha, é incrível como elas ainda caem. Eu queria dizer que o assunto do dia Daniel, Manda ver aí, solta pra galera. O assunto do dia é o seguinte: você se incomoda? Como é que você reage às ideias diferentes das suas? Você tem tranquilidade? Por que me veio esse assunto hoje? Esse assunto me veio porque é o seguinte, eu, com os meus filhos, desde pequenos, a gente sempre conversou muito sobre todas as coisas. E eu acho que a criança sempre foi muito desrespeitada como alguém que nunca tem nada a dizer. Então, coisa de criança espera aí, entendeu? Depois isso, que não tem nada a ver, você dá assim quase que como Essa é a pior coisa, para a criança se sentir completamente desrespeitada. Eu fui tratada assim e não quis passar isso adiante. Então, os meus filhos sempre foram habituados a conversar de todo comigo. E a saber que eu chegava até um certo ponto. Se eu não tivesse feito pelo raciocínio eles chegarem à mesma conclusão que eu,
Eles tinham liberdade lá de ficar com a deles, mas a gente não ia Deixar de... romper relações porque uma opinião sobre uma coisa não coincidiu. E quem é inteligente faz disso até material para se enriquecer e para ficar ainda mais forte. Mas o que me parece, por quê? Porque no último debate, nós tivemos aqui um debate acirrado, mas não tinha nada a ver com discussão, com uma pessoa deixar de falar com a outra. Então eu quero perguntar para você, como é que você lida com isso? Com as pessoas que lhe são mais caras até, começando por dentro de casa, até chegar em ambiente de trabalho e tudo mais. Porque tem gente que, sinceramente, eu conheço uma pessoa, um homem, na minha família, que ele, é a nova gíria do momento, ele fica se querendo o tempo inteiro. Porque ele não consegue que ninguém saiba algum assunto mais do que ele. De informação mesmo, entendeu? Não é nem de exposição de um sentimento da alma, alguma coisa assim que valesse mais a pena, não. É quantos milhões de habitantes existe hoje no arquipélago de... né? É um negócio assim que a pessoa sequer se sente e que se dane também. E é insuportável, né? Mas é insuportável porque enquanto ela não discute com você que é assim, e às vezes a pessoa não tem conhecimento de causa, mas fica no alto do seu salto, falando aquele negócio, e já não está mais ouvindo o que os outros estão falando. Ele já está pensando na próxima resposta. Nunca faça isso numa discussão. Jesus quer que a gente supere as circunstâncias e não seja abocanhado por elas. E quem não tem capacidade para ouvir, não vai ter capacidade para viver. Vocês concordam comigo? Concordo. Dani, o que você acha desse assunto? Fala aí. O que eu Você quase não falou. Não é mesmo, gente? A gente está sentindo falta da filosofia do Dani. Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, tem muitas formas de ver isso, né? Por exemplo, as pessoas acham que falar, hoje em dia, é como escrever no Facebook. E falar não é como escrever no Facebook. É o que você faz, você escreve o que você quer, né? Escreve o que você quer e deleta. Sem consequência. Se alguém comentar, você pode deletar na sua página, não faz diferença nenhuma o que outra pessoa está falando de volta, né? De volta. Falar é um pouco diferente, a pessoa está na sua frente, olhando para você, e ela solta alguma coisa que não é uma verdade. Agora falando de uma coisa mais profunda do que uma simples informação de quantas pessoas tem num arquipélago. Falando de alguma coisa mais séria. Ela fala alguma coisa que não é uma verdade, que é uma inverdade, e quer simplesmente que aquilo seja uma opinião solta no ar. Bem, se aquela pessoa sempre é assim, então cabe a você que gosta de responder, você ou de qualquer pessoa, que gosta de responder e entrar num assunto e debater, e discutir, e pensar a ideia, saber que aquela pessoa sempre é assim, então realmente se retirar desse ambiente de discussão com uma pessoa que simplesmente quer displicentemente colocar uma ideia em jogo. Né? E que faça prevalecer a é jogar pelas aos porcos nesse caso, né? Total. E é uma tentação fazer isso. Para quem gosta de pensar, para quem gosta de discutir, é difícil não falar. Né? Mas quando a gente percebe que essa pessoa é sempre assim e gosta de jogar ideias simplesmente por jogar e não tá nem aí, é um Facebook Mas, gente, ambulante. A gente sabe muito bem que tem gente que prepara um assunto ou uma frase pronta, solta aquilo, mas não sabe nem segurar aquele negócio. Eu sou conhecido entre os meus amigos e na minha família também, por às vezes quando eu falo, parecer até arrogante. As opiniões que eu dou, as coisas que eu falo. Eu te não, entendo, sim, beleza. Mas as coisas que eu falo. Totalmente. Bem, mas as coisas que eu falo, às vezes eu não consigo expressar com tanto carinho e sutileza suficiente para parecer que o que eu estou falando é simplesmente uma ideia. Eu ponho como se fosse realmente algo que eu acredito e como se fosse verdade, porque realmente é o que eu estou acreditando no momento. É verdade para você. Né? É verdade para mim naquele momento, mas isso não significa que a volta não possa vir e trabalhar a minha cabeça. Não significa mesmo. Um amigo meu chamado Lucas, ele já entendeu bastante esse meu lado. Oi, Lucas. Eu acho que agora ele está trabalhando, não está assistindo não. Mas
eu acho que ele já entendeu bastante esse meu lado e ele coloca ideias tão fortes quanto as minhas. E a gente trabalha durante horas essas ideias. Às vezes as pessoas que escutam ficam até meio irritadas de ficar escutando a gente debater coisas em 30 minutos, entendeu? Eu acho que... mas dá tempo da pessoa ir ao banheiro. Não, eu acho que a gente tem que saber com quem que a gente está conversando para coca. começar. Sempre isso, né? Se for familiar, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de paciência. Olha, eu gosto porque eu gosto de ver a criatividade do pensamento das pessoas. Eu aprecio tudo, a forma como elas elaboram, a diferença entre a fala de um e a fala de outro, que é gozadíssimo. Cada vez mais, quando você se enche de paz, você tem a oportunidade de apreciar os outros exatamente como eles são, né? Então, como que eu não vou também apreciar muito mais a fala de um filho, por exemplo? E ver até onde ele vai. E ele sabe muito bem que isso não significa nenhum tipo de bajulação ao paparico, porque a gente cai no pau. Porque a ideia não é concordar se não tem que concordar. E não é discordar se tem que concordar. Não é ser do contra. Né? É ser, pelo amor de Deus, mais do que a favor e em prol do sempre. Se é que vocês me entendem, eu acho que todo mundo entendeu. Né? Não é ficar fazendo difícil. Parece que as pessoas usam justamente a comunicação, que é para aproximar, para facilitar, para se dar a conhecer, como um objeto de guerra, de arma, de ferida, de desafio, né? de jogo de pôquer. Parece até que eu vou ganhar a guerra na Bósnia, que não tem nem nada, já acabou. Entendeu? Então é correr atrás do vento certas coisas, né? Mas o que a gente está se pegando hoje é justamente nesse medo que eu sinto que algumas pessoas têm. Umas pessoas têm preguiça de pensar. Outras pessoas, elas vivem tão rasamente que é do rosto para fora. Não internalizam nada. Tudo elas aproveitam com a profundidade de uma bacia. Né? No máximo é o olho, no máximo é o que eu sinto, o que eu toco, e é o que eu experimento. Agora, para cá, é só uma articulação de eu sempre ter o que sentir, o que tocar, o que... Aí você está lidando com um nível de gente que se estabeleceu ali. Às vezes essa pessoa é despertada a sair desse mundinho. E às vezes, por cansaço da vida, ela chega até a ter uma certa consciência, mas se recolhe e volta àquele mundo superficial, porque tem até preguiça de se dar o trabalho de fazer um mergulho mais profundo. E isso é uma pena. Porque tem gente que vira para mim e diz assim: aproveita para dormir quando você estiver lá no céu. Como se... Né? Já nos perdeu aí. Não, já não nos entendeu. Nos perder é muito forte. Já não nos entendeu. Não é? Porque eu não estou com essa ansiedade. Eu quero aproveitar cada minuto no meu máximo. Para que o meu máximo seja o meu máximo, eu preciso de tantas horas de sono. Agora, se eu reduzir isso a 4, não vai me fazer ter uma qualidade melhor de vida, vai ser só uma hipocrisia. Entendeu? Então, as pessoas jogam demais, em detrimento de si mesmas, né? Trazendo sofrimento a elas mesmas. Oprimir o outro, né? Como uma assim, tentativa. O que ele não acha que convém para ele quer impor isso a você. Entendi. Tem a mentalidade do rabo da raposa. Se eu perdi o meu rabo na armadilha, eu vou passar uma cantada rasa, que a melhor coisa do mundo agora é não ter rabo para ficar mais fresquinho. É moda, né? Entendeu? Então você... Outro dia um amigo postou assim: nessa era de pessoas rasas é difícil entrar de cabeça. Você tem que entrar de chavadinho, você tem que entrar dando aquela ré básica. Não pode ir com força, entendeu? Não. Feito striptease, tem que ir tirando uma peça de cada vez.
Mas essa coisa da pessoa, então, que ou não tem essa possibilidade de entrar e fica ali rasa, então ela sente que o outro é uma ameaça a ela, né? Adriana, eu vejo assim, eu sei que todo mundo tem um pouco de resistência quando, às vezes, o chão meio que cai em alguma coisa que o outro fala com você e te desconstrói, né? Mas é riquíssimo isso aí. Para mim, eu acho isso riquíssimo. Mas a pessoa que fica sempre nessa condição, ela está sempre tendo que prevalecer a opinião dela e tudo. Primeiro, ela quer ter o domínio de tudo e das pessoas. Por exemplo, as pessoas que eu tenho contato, né? E em todos os níveis, pode ser no trabalho, com os meus alunos, família, qualquer coisa assim. E eu noto que elas querem sempre ter o domínio, sempre prevalecer. E, às vezes, é uma insegurança da pessoa, né? De ter que realmente marcar o território, porque senão ela não... E elas não suportam suporta, passar por uma avaliação. Não. Ela avalia todos. Mas né? não digo nem que é uma avaliação verbal crítica, não. Tô dizendo assim, qualquer um. Só de eu ser tipo. diferente, só de eu agir de um modo diferente. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu gosto muito dela, mas ela é assim. E aí ela veio me falar um negócio lá que eu precisava fazer. Aí eu falei, mas não tem por que fazer isso, tal. Questionei ela, não sei o que. Ô Ana, é pra fazer e acabou. E assim, você quer me... Democrático assim, né? Você quer mexer comigo, falar, é isso e acabou. Eu não consigo. Aí eu falei assim, Nem não. o Daniel. Eu não consigo. Gente, não faz isso comigo, porque... Aí eu peguei e falei assim, não, vem cá, olha só. Então, se eu vou fazer isso, é pra fazer isso, então eu vou fazer com isso, porque senão... Não, Ana. E ela começou a discutir comigo. De repente ela falou assim, por que você tá desse jeito? Por que você tá rebelde? Esse teu lado rebelde eu não conhecia. Aí eu comecei a rir, falei, rebelde, eu tô discutindo. Entendeu? A pessoa te agride, te chama de rebelde, já começa a te desqualificar. Porque nesse caso ela é minha chefe, né? Essa pessoa é minha chefe. Você tá rebelde porque eu não tô te entendendo. Falei, não, olha só. Você tá mandando eu fazer. Entendeu? Você tá mandando eu fazer. Qual que é a parada? Eu tô te explicando o que você tá me falando. Não tá ligando, não tá nem racional. Agora, você tá fazendo isso porque você tá sendo pressionado. Aí eu comecei a falar. Por aquilo. Nossa, ela não aguentou. Falou, Ana, depois a gente conversa. Ela não aguentou. Né? Aí, depois ela voltou. E foi falar de um outro aluno lá. Olha, mas eu não digo nem que essas coisas, a gente não está nem fechando esse assunto nas coisas mais pessoais, assim, né? Você falou de desconstrução, que é uma coisa muito difícil, né? A pessoa nunca pensa que precisa trocar uns tijolos, né? Por outras coisas, né? As fundações. Ai, Karine, foi ótima. Tem gente, às vezes, só trocar a fundação, é isso aí. Mas no caminho que a gente tá, eu fui para debaixo do negócio. Construído, né? Para ser reconstruída mesmo. Mas é claro, né? Aqui no caminho da graça. Mas poucas pessoas têm a disposição de se deixarem desconstruir, mas se deixarem se desconstruir com consciência. Não é você se entregar, e você uma tem palestra, que se expor, não, você tem que se expor para você mesmo. Não te abandona jamais. O que há? Ninguém precisa ficar idiotado, não. Agora eu tenho muita dificuldade. Mas o que a gente está falando é de pessoas que... Já vou deixar você falar, só para completar. É que tem muitas pessoas, você vai ter que falar porque... Você perdeu. Tem dificuldade de... né? Você está falando, tem muitas pessoas que têm dificuldade de ao banheiro, esqueceu o completamente, não funciona. Né? Desconstruído. Quer continuar, Karine? Então, melhor. Não, eu ia falar que eu tenho muita dificuldade, uma das minhas maiores dificuldades relacionais é lidar com alguém que tem essa atitude igual a Ana falou, não, é isso e pronto. E a minha verdade, o que eu creio é verdade universal. E aí se sente muitas vezes ameaçada, igual você falou, porque eu sou diferente. E aí quer impor várias isso vezes... é coisa de chefe burro. Né?
Mas isso é um. Mas tem muito mas amigo é que mais faz isso, viu? Não é só Queria a chefe, gente não. que fosse só chefe. Amigo, Isso é. amizade. Antes fosse. Amizade. Tem muita amizade Muita. que te impõe. Pois é, mas isso é mais naquele veio particular. Eu estou dizendo, por exemplo, assim, quando o assunto, se você tivesse com É essa no mesma happy hour. diretora tomando um chopinho, eu não sei nem quem, Ela apela, eu já fiz isso. e vocês estivessem falando sobre o Essa voo pessoa, da, né? a influência do voo da mosca na plantação de Não, batata. o Quer dizer, dela nada tem a que ver. prevalecer. Mas tem gente que tem medo da opinião do outro na influência do voo da mosca na plantação de batata. Entendeu? Que não consegue ouvir um assunto em família, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, ou na igreja, sem querer estabelecer dizendo a minha opinião é a que é. E também tem outro lado. Às vezes as pessoas que... Deixa eu só falar. São pessoas que sofrem muito. Eu acredito que elas têm. Eu acho que De elas tanto fazem ficar, sofrerem de tanto mais. ficar nesse posto. Mas Não, cada mas vez ela- menos. Acabem cada com vez tem ela! Karine, Também que olha! Cada vez tem mais gente assim. Então cada vez ela está mais no círculo dela. A grande verdade é que nós Eu acho estamos que elas sofrem muito. com uma epidemia. que elas ficam em estado de tensão o tempo todo. não, entendeu? não Assim, em cava alerta. muito fundo porque não vai cheirar bem. Então tá todo mundo assim na superfície das coisas. Você já viu aquela pessoa? Até entre família. Que Um cara tá Muito. crente que pensa um negócio dele, mas não pensam. Pensa um negócio H e o H que é uma verdadeira falta Mas, de e é interessante, mãe, juízo é das interessante que às pessoas. vezes as pessoas falam assim, você quer impor uma ideia sua. Mas quando você para analisar, aquela pessoa está querendo impor a irrelevância da opinião dela. na verdade. Exatamente, a irrelevância da querendo opinião impor dela, com Tudo Tudo que certeza. seja dito, seja simplesmente dito. Nossa, mas foi muito bem Só dito. encaixado. Isso é uma tirania, às vezes, É, da claro que é. futilidade. A tirania da Porque você ameaça futilidade. Olha que título de livro ótimo, procure. Eu quase chamo ele de Curry, aquele. Não, é sério. Às vezes a pessoa volta pra você de uma forma sutil, mas agressiva, querendo mostrar que você é um cara agressivo, querendo impor uma ideia. Mas, na verdade, quem está com toda a disposição para debater um assunto é a pessoa que está colocando uma ideia própria, enquanto a outra que está vindo com uma ideia coletiva, uma ideia a blazer, uma ideia desconectada de tudo, porque quer que nenhuma outra ideia seja colocada ali. Nem exposta, né? Muitas vezes. Isso é estranho, é completamente incoerente, né? Porque você é uma pessoa cheia de postura e coloca a sua opinião aqui. Isso, com E certo. coloca a sua opinião aqui. Em cima de uma simplesmente ideia que eu tinha jogado na mesa. Eu falo, por favor, você está querendo impor sua opinião? Por que ao invés de eu falar isso para você, eu não continuo pensando e tentando ver aonde que a gente consegue chegar? Né? Eu estou querendo impor a futilidade nesse momento. Eu não quero que nada pensado venha. É porque dá trabalho, enche o Porque saco. o Jack sempre cita Entendeu? Lia Luft nesse caso, né? Que pensar dói. Tá muita gente. É. E nessa frase que eu li lá, de Ou não se interessa mesmo, viu, Daniel? É, Porque ou a não gente se se interessa, interessa ou não se tanto interessa, que ou acha não que é se interessa. impossível que tenha alguns que não se interessem mesmo. E o não interesse é sincero. É sincero. é real. O legal, por Eles exemplo, prefeririam ocupar aquele espaço falando do nada ou falando dos outros ou falando mal de alguém. eu gosto muito mais- de é discutir mais e debater com exciting. você, por exemplo, com a Bruna, com o Ilinho, com o Caio, porque sempre tem uma volta. Sempre tem uma volta. A volta do concordando ou não Pedro é concordando, triste, hein? até quando concorda, surge ainda uma outra ramificação possível de uma ideia que a gente fala. É uma delícia, acaba virando até às vezes um vício, né? É. E esse é um problema, quando Mas não o interessa se é pensamento entre fica eu e só você, qual é? pensando em pensar e mais nada, né? Sem A agir. gente gosta, pronto. A gente gosta, pronto. Sabe o que eu acho E é muito difícil? uma Quem riqueza, né? Eu Muitas acho. vezes eu A falo- diversidade é uma Eu riqueza. acho. Como ele sabe também, quando ele pisa na bola, como é que eu chego lá no seu quarto? Ô humilhante, pum. Aí ele chega pra mim, não, você tá pensando que não é assim não, porque você não sabe disso, você também não fala. Aí pronto, tudo falado, tudo esclarecido, tudo vem à luz, tudo que se manifesta é Luz. E... só você que sabe.
Aí já tá pensando em outra coisa. Eu sei. Posso soltar depois aqui algumas? Por favor. Deixa eu só perguntar, pra gente, né, nosso chat, afinal. Não, eu queria perguntar por que tantas pessoas têm dificuldade em simplesmente... Algumas vezes a gente tem que concordar e discordar. Entendeu? Tudo bem. Não entendi. Eu vou concordar que a gente discorda. Tudo bem, eu penso assim, você pensa assado. Vamos concordar que cada um tem a sua... Eu não quero... né? Respeitar, Respeitar que o outro pensa diferente. Não me obrigue. Mas aí entra um fator civilizatório. Entendeu? Sim. A pessoa tem que ser minimamente civilizada. Ou não. Se ela não for civilizada, Isso que tem extinção. está completamente em extinção. Porque o medo é tão grande que se passa por cima de tudo, da educação, disso, daquilo, da tranquilidade. Porque você sabe o que eu acho que as pessoas mais temem? Que elas mesmas se desencontrem, fiquem no perdido, ou que elas tenham que se rever tanto a ponto de ter que tomar uma atitude na vida. Isso Pô, dói, eu né? quero ser para sempre uma pessoa panaca? Ou esse entendimento não vai vir nunca, não terá luz sobre isso nunca. Porque a lei do mais fácil já se instalou, mas a lei do mais fácil está trazendo um sofrimento horroroso. Porque as pessoas... Mais fraco, você falou? Oi? A lei do mais fraco? É fácil. Ah, tá. Do mais fácil. A lei do mais fácil. Tudo que for mais fácil, a gente vai estabelecendo. Tudo que livrar minha cara de qualquer confronto ou qualquer coisa, acabou. Isso a gente não sabe que é uma proteção que leva a maior doença. É uma proteção momentânea que leva você a uma vaziez e a uma doença. Né? Fala aí, o que estão dizendo? Antes de falar o que estão dizendo, eu queria brigar com você, porque tá todo mundo me chamando de Danico Pó de Mico. Não é uma graça? Não é uma graça. Melhor do que, por exemplo, tem gente aí que anda me chamando... Não tem não, isso eu estou inventando agora. O que você fala? De abóstola, que agora eu estou botando apelido nesses cabras todos, em vez de ser apóstola, é abóstola. Os abóstolas. Então. Eu só conheço 2 apóstolos, Paulo, Pedro, vamos botar lá Tiago e João. Você falou 2. O resto Dois, todo... 4, né? Tá, mas é porque a multiplicação dos pães e dos peixes também acontece aqui. Com os apóstolos. A Nina diz assim, não diz. quieto. Nina, você não disse nada. Nina, diga. Babi Sobrinha. Oi, Babizinha, como está o nosso nenenzinho por aí? Oiê. Muitos risos e beijos 1000 para vocês. Amor, entra aqui e fala. Você, na minha opinião, é muito sensato nas suas opiniões. Tá falando com você ou comigo? Não sei. Sensato, acho, o único sei. amor que pode ser sensato aqui, eu acho que nós somos Sueli. sensatas. Sueli, gosto de conversar e respeitar o que outro tem a dizer, mas tenho percebido que algumas pessoas não têm opinião sobre as coisas, a não ser frivolidade. E aí o assunto não flui e dá desânimo. Mas não Aí debate- a gente fala assim, não ó. dá o direito debate- de ser impor A também. gente fala assim, amém, amém, amém. O Mas debate também não dá o tudo aqui direito me de ser ajuda impor. em muito. E sei que cresço todo dia. Obrigada, beijos. Entra uma pessoa aqui chamada Sobre a Pergunta. Eu penso que as pessoas hoje não sabem se comunicar. A maioria das Como é vezes... que é o nome dessa pessoa? Sobre o assunto. a pergunta. Sobre a pergunta. Oi, sobre a pergunta. A maioria das vezes ninguém tem uma opinião própria. A consciência que tem é quase sempre coletiva. Vai pelo que a maioria pensa. Eu respeito a opinião do outro. Mas quando a mentalidade passa pelo coletivo, eu procuro não debater, pelo simples fato que me chateia demais e a conversa não chega a nenhum lugar construtivo. Bem, eu acho isso aqui um pouco estranho, porque às vezes realmente o que várias pessoas estão falando é uma verdade também. Eu só não sei. Não é o porque seguinte, passa pelo por coletivo quê? que perde. Eu entendo tudo isso. Eu só não sei por que as pessoas precisam perder a calma com temas, ainda que seja um tema de vida ou morte, tudo já está estabelecido. Por que você
Rapaz, quem é o homem que assim diz e acontece sem que o Senhor não o mande? Entra nessa vibe e vê se alguém mais vai poder ficar te cutucando com cano curto. Não tem como, entendeu? Agora parece que as pessoas ficam muito nervosas, sabe? Precisa refrescar esse hálito. Você já viu essa outra propaganda? coisa também. Precisa. Quando a gente Tá trata- todo quando a mundo com gente- um hálito de cão, sabe? Com uma vontade, uma má vontade da banca. Você já fica olhando para a pessoa para ver o que você pode tirar de ruim dela. Você olha para a pessoa já querendo ver qual é o Dá o ridículo que botãozinho você pra vai ela achar seguir, né? nela. Você já olha para a pessoa querendo ver qual é a mentira que você vai achar nela. Nós estamos querendo perder, entendeu? O mundo já no maligno, porque nós queremos perder para ele. Quando a gente está falando de opiniões, simples opiniões, régua. e não do evangelho, Ah, não tem por que achar que se é um, ou se é mais, ou se é médio, ou se é senso comum. Não tem problema com isso, porque qualquer opinião que eu tenha, e é uma opinião, de onde que ela vem? Não vem do acúmulo de várias opiniões, de vários entenderes, vários fatos. É orgulho, né, achar, né? uma compilação. e isso tem que ser passado não Pelo só amor de como Deus. uma informação, mas como uma experiência também pela sua vida. O que Para você fazer o caldo, você ser a balança. Porque não adianta também essa opinião ser só coisas fragmentadas Claro. que você juntou do melhor, sem ter passado pela sua veia, porque senão você não alcança, não tem profundidade, não tem lastro, não é você. Claro. Obrigada. Olha o que a palavra diz sobre isso. Porque as pessoas têm muito medo de deixarem isso em discussão com o evangélico. O que é? O que foi? Era em mim. Hã? Era em mim mesmo. Ah, era Não em foi no você? código, não. Ah, tá. Então, o que eu estava falando mesmo? Você ia ler a palavra, eu acho. Mas eu posso continuar aqui. O pessoal de casa vai começar a me mandar remedinho. Vai ser o lindo, flores, remedinho, chá. Eu acho que o bom senso passa por aquela palavra que diz realmente pra gente não jogar nossas pérolas aos porcos. Nesse caso. Peraí. É um filtro Segura muito isso bom. aí. Segurai-vos e não pequeis. O que eu estava dizendo? Que Palavra. a luz da palavra, do evangelho. Não, o que eu estava dizendo. Eu vou me juntar ao Dani agora. Sabia? Abandonar. Já ia ter complô. A pessoa, quando é evangélica, ela fica com mais medo ainda, no fundo, de discutir às vezes, não é discutir, mas de trocar opiniões sobre a experiência de outros com Deus, ou da palavra, ou do seu entendimento, com medo das verdades dela serem abaladas. Ora, se pode ser abalada, você tem que questionar, você não precisa ter medo da verdade. Você tem que ter medo de não ter a verdade em você. E se você sabe que você não possui a verdade, mas pode conhecê-la, você sai com toda a boa vontade do mundo, ouvindo as outras pessoas e pedindo a Deus que aquilo venha como discernimento em forma de vida para você. Agora, as pessoas têm muito medo de serem abaladas. Agora, vamos tirar desse quesito. Eu ri naquela hora. Todo mundo diz que eu sou esclerosada, mas ninguém presta muita atenção no que o outro está falando. Presta atenção, menino! Que é isso? Então, o que acontece? Se tirar desse âmbito evangélico e levar, mesmo que seja para o secular, em qualquer coisa, a pessoa fica com medo de ser balançada. Ela fica com preguiça de ter que rever. Quantas vezes lá na igreja da Urca, eu e a Silvia tivemos que falar para o povo, meu povo, minha pova, olha, nós criamos de todo o coração, segundo a nossa maturidade e crescimento em Deus, nisto que ensinamos para vocês. Agora nós queremos dizer para vocês o seguinte: nós estávamos erradas. Mas porque fizemos em fé tudo que é feito por fé. Por isso que uma pessoa pode chegar a ter a liberdade de dizer: desculpa, foi um engano de caminhada, um engano da idade do crescimento espiritual. Me perdoem, mas eu quero conduzir, eu quero que ninguém se perca nesse caminho para Deus. A gente não tem nenhuma responsabilidade com erro, né?
De manter, não, porque eu errei. Não, agora eu não a vou me- única responsabilidade que você tem com o erro é quando você tem a noção da verdade, você E não mantém passa. o erro para você manter a Exato, sua exatamente. autoridade em voga, coisa que te destitui, te tira a autoridade. Eu vejo quantos pastores já poderiam ter virado para o seu povo e ter dito, olha, eu não tinha maturidade nesse tempo, mas por favor, agora houve agora eu entendimento, vejo, né? entrou salvação nessa casa, e eu não quero que vocês fiquem com essa obscuridade que afinal de contas eu preguei a vocês. Isso é de quem entrou salvação. Agora, para quem entrou mais escuridão e mais treva, é aquele cara que é alertado, que tem consciência da verdade, mas diz o seguinte, não, isto é verdade, mas e agora? Como é que eu fico? Isso é balança de fariseu. Aí, como é que eu fico, ó? Põe. Isso em tudo, isso na família, desautoriza. Se você foi errado um tempo com seus filhos, você fala, olha, meu filho, eu andei até aqui, eu podia ir até aqui. Eu estava adoecida, eu estava deprimida, eu estava sem paciência com vocês, o meu amor por vocês só foi despertado agora. Essa sinceridade de pai com filho, e filho com pai, com mãe, com marido, com sogra, com nora, com tia, com tio, nós perdemos. E é por isso que acontece toda espécie de coisas ruins. E as disputas fazem com que a gente não se ouça mais. Como é que um pastor desse que falou tanta mentira vai chamar o Caio para pregar lá? Eu já fui chamada. Eu já tive essa experiência. Eu, pessoinha, fui chamada para pregar em alguns lugares, não foi uma vez só, que eu vi literalmente o pastor, depois que eu preguei, dar uma guinada de palavras na igreja para desfazer, porque eu tinha chegado ali sem saber e tinha dito uma outra coisa que fez muito mais, como se diz, coadunou muito mais com a verdade. Eles falaram, poxa, mas é claro, e o pastor ficou então agora, se né? sentindo... Você vai enxergar o pastor. E ele Aí, não quer queria. dizer, o camarada tem a coragem de chegar lá e desdizer, não alguém, mas desdizer a palavra de Jesus, porque a sua reputação não consegue absorver isso. Olha que hoje chegue salvação para você com essa palavra, porque não é por aí que vem autoridade, bênção, verdade. Abra mão da mentira. Abra mão da mentira na sua vida. Dessas paradas que fazem você ser. Então, por favor, em nome de Jesus, se liberte por amor a você mesmo, não é pelos outros, não. Sabe, quem já passou dessas coisas, quem já passou dessa fase, está livre. Não é por nada, não, é por você. Mas e aí, então? Então. Oi, gente, a Popota diz aqui. Oi, gente. Olha, de todo mundo que eu já conversei, os psicólogos são as pessoas, para mim, os mais chatos para se levar um papo legal. Nesse segundo a internet acaba de cair. Tem que esperar voltar aqui agora. E você, como o que você responde a ela? Só um E eu achei segundo. o máximo Está isso. voltando. Porque agora ela merecia ouvir assim. Mas por que você está dizendo isso? Então, aqui, Eu voltou. não acho. Não. Para mim são os mais chatos para se levar um papo legal. Todos os que eu já conversei usam de psicologia. Ah, não, vou usar de astronomia. Também não dá, né? Não, mas ela tem uma razão em certo Tem sentido sim, aqui. ela tem que dizer assim, amém, amém, amém. Entendeu? Porque Isso era uma brincadeira de uma amiga que começou com essa história, ela era muito engraçada lá na ilha de Guaratiba. Então, quando a pregação estava realmente um saco, sabe, mas um saco não é um saco assim de pregação, sabe? Porque se fosse uma mensagem da verdade de Jesus, nunca estaria um saco. Mas era uma coisa da carne do pastor mesmo, entendeu? Que ele estava querendo tomar o tempo das ovelhas, ovelhas descarradas. Aí a menina começava assim atrás de mim. Amém, 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 amém. Aí eu achei isso ótimo. Pegou. Ah, pegou. Os Amém, psicólogos, amém, amém. eles falam que o paciente / cliente precisa pagar para que tenha um vínculo profissional e o cara se sinta naquela sensação de realmente ter ali um vínculo
estritamente profissional e que ele tenha uma responsabilidade de ir lá no consultório, né? Já que é assim, já que os psicólogos se utilizam dessa falinha para receber, então nada mais justo do que falar o contrário, né? Para eu usar de psicologia com você, você tem que estar me pagando. Numa mesa de bar, para que eu vou ficar usando de psicologia com você? Não vai gastar, né? Não gasta. Ela se utiliza, ela falou que eles se utilizam de psicologia o tempo inteiro. Ah, isso. Né? Para se utilizar de psicologia o tempo inteiro, então ela tem que pagar para isso. Ela não está pagando, para que ele vai ficar se utilizando de psicologia? Não é essa falinha que eles usam? Que eles recebem porque o paciente precisa pagar? Eles adoram um isso. absurdo, né? igual É pastor. completamente coerente. Psicólogo, eu acho que isso aí tem que ser revisto mesmo. E psicólogo é muito chato. Psicólogo consegue ser muito chato numa mesa de bar. Sociólogo também. Oi? Sociólogo também. Então, qualquer um consegue, né? Qualquer um consegue. Advogado, com diploma ou sem diploma. É muito advogado chato. Bem, aí entra aqui... Tem farmacêutico chato também. Tá vendo? Muito farmacêutico chato. Você chega lá, não, só com receita. É chatíssimo. Vamos lá. Deixa eu fazer uma piadinha Pô, não. sobre farmacêutico. Deixo. Claro. Cara, Piadinha, eu gostei dessa. piadinha. O cara chegou lá. Piadinha é do rei. Vamos lá. Eu queria, vamos usar o Rivotril, né, Fernando? Só para ilustrar a piada interna. Tá. O cara chega, o vovozinho chega lá na farmácia e fala, eu queria um Rivotril. Aí o farmacêutico chato vira para ele e fala, o senhor tem a receita? Se eu tivesse, fazia eu mesmo. Não estava aqui querendo comprar. Ri, Adriana. Pera, não entendi. A receita do remédio. Você entendeu? Fernando, me ajuda aí. A receita do remédio. Foi um trocadilho entre receita médica e receita de qualquer De coisa. fazer o bolo, a receita. O senhor tem a receita? Você não acabou de falar, deixa eu ensinar a piada dela pra ela. Ri pra não perder a amiga, pelo menos. Você não falou que farmacêutico é chato? Eu conheço uma de farmacêutico, foi a primeira piada que eu escutei na vida, mas eu conto um outro dia. Então, tá. Ô, gente, professor não é chato, não. Chato é quando você sai com alguém. é a dona Ilka. Não vem É a não. dona Ilka, Eles falam professora de assim, matemática. então, aí começa a falar todos os problemas do filho. Por que o filho teve isso, e você tá lá não querendo conversar Aprender. sobre escola, não querendo conversar sobre isso. Tem muita gente que... E com psicólogo, às vezes acontece isso também. Com médico acontece. Ele tá numa rodinha e a pessoa vem e começa Eu acho Querer se utilizar que tá se multiplicando. Cara, nem elevador não posso falar. As Vê que eu pessoas tô de uniforme, chatas. já começo a perguntar de escola. Você sabe quem pra mim agora é chato? Todo aquele pessoa que acha o outro chato. Chato é quem acha todo mundo chato. É um chato. Quem generaliza é Por chato. quê? Sim, porque, pombas, o pessoal não aguenta mais ninguém, tá num milindre que vou te contar. A pessoa não pode nem falar, e a pessoa já fica nervosa, querendo tomar satisfação. Vamos me encontrar lá fora? Você não Então, pode mais falar. Deixa eu continuar aqui. Por não. O Eduardo Couto, de Manaus. Fala, O Eduardo. problema é o pânico da moçada. É ter que derrubar os blocos de doutrina e ideologias e mitos e sombras que ela arrasou pelo deserto do ser dela para criar o templo onde ela idolatra tudo o que ela conhece por verdade. Uma frase mais complicada que essa, só Einstein. Rapaz, eu fui indo assim, já com Complicado, o pescoço foi pra complicado. ver. Vou tentar se de novo. Posso tentar de novo nela? acompanhava. Vou tentar de novo ela. Por favor. O problema é o pânico da moçada. Até Aí eu não tem fui. vírgula, não tem nada. Nada. Aí continua assim, é ter que derrubar os blocos de doutrina e Isso, ideologias entendi. e mitos e sombras que ela arrasou pelo deserto do ser Quem dela que para criar arrasou o pelo templo. deserto? Quem arrasou o quê Pois pelo é, deserto? deserto do ser dela Pessoa. para criar o templo onde ela idolatra tudo o que ela conhece por verdade. Isso aí é tudo uma pessoa só. Você entendeu? Então, interpreta. A Interpreta? pessoa tinha vários dogmas dentro dela que Sim, até eu fui. ela teve que derrubar isso com muita dificuldade para poder criar uma nova verdade e entender o que deveria ser a verdade mesmo. Isso. Eu não entendi a conexão com o Se foi o assunto. que Ernesto falou, isso é pensamento de homens de boa vontade. Né? Eu acho que está faltando mesmo é boa vontade nos homens. Mas eu não entendi a Os conexão, homens estão mãe. cheios de má vontade Qual é a com conexão todo com o mundo, assunto? cheios de implicância, cheios de irritação, cheios de crítica. Qual é a conexão com o assunto? Certo O quê? ela tá É isso que ele está chato, falando. Tá. Certo? A voz ativa continua aqui dizendo assim:
Sempre A pessoa fiquei se chama calada. voz ativa? Sempre fiquei calada diante Que de situações. legal. Sempre fiquei calada diante de situações em que eu não concordava, tipo discriminações, preconceitos, desamores, etc. Mas isto mudou depois que eu estou tomando consciência das coisas. Não para me impor, mas a favor da verdade em amor. Exemplo. Há 2 dias atrás, alguém da família comentou que encontrou uma pessoa no ônibus e ficou horrorizada por não saber se este era homem ou mulher, porque o mesmo estava com o cabelo comprido, com uma tiara, axila raspada, mas o sapato era de homem. Por isso ela o identificou como tal. E a esposa o chamou para sentar ao lado. Daí ela comentou comigo que jamais quereria alguém desse tipo do seu lado. Então, pela primeira vez, depois de anos, eu falei assim: bom, se essa pessoa for do bem, responsável, cumpridora dos seus deveres, etc., eu não teria problema algum em aceitá-la. Detalhe, essa pessoa da família é muito evangélica. Todos se calaram, ficaram boquiabertos, por pela primeira vez eu defender minha opinião. Ai, que Então foi uma ótimo. libertação para você. Foi. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Entra a Ju aqui, falando o seguinte. Porque eu sou a favor de você não ficar tendo que responder a provocações. Tendo que sair da sua linha, daquilo que você acha correto para você por causa do outro. Ter um ataque porque o outro está tendo. Se sentir provocado porque o outro provocou. Agora, você só pode passar por essas coisas de uma maneira calma se você não vai guardando esse lixo todo no armário. Se você for guardar esse lixo no armário, é melhor que você, então, se exponha. Porque você não pode negar quem você é. Não é? Agora, ninguém vai me dizer como é que eu tenho que me comportar numa determinada situação. Né? Então, se eu achar que é abusivo o que a pessoa está falando, e se eu achar que aquilo ali vai mudar até o rumo do pensamento familiar, eu digo. Porque em Zacarias diz: falai cada um a verdade com seu próximo, mas em favor da paz. É sempre em favor da paz, nunca em favor da guerra. Né? Fala, Dani. A Ju entra aqui e fala o seguinte. Quem? Aconteceu comigo. Ju. Aconteceu comigo. Preguei o evangelho e um pastor disse: ela não está errada, mas eu aprendi assim e não vou mudar agora. Pois é. Que pena para ele, né? Só foi até metade, né, Que Dani? pena para ele. E isso por diversos motivos. Às vezes é preservação da imagem que os outros têm dele. Ou do controle que ele tem. O controle. Controle é. Controle. É. Né? Porque uma vez eu já estava no caminho e tem uma pastora que eu tenho amizade com ela. E ela me chamava para ir lá, dar palavra e tal. E eu fui. Indo. Aí teve um dia que eu fui falar do nosso. E ela faz muita oração pelas pessoas e tal, ela de Brasília. Aí a minha palavra foi de você andar com Deus, você e Deus, e ver qual é a parada. Aí ela fez o que aconteceu com você depois, que ela nunca fazia. Ela pegou a frente, falou, distorceu tudo, e eu já estava sentada. Depois ela me ligou. Falou: Ana, olha o seguinte, ou você fica lá no caminho onde você está, ou você fica aqui comigo, porque com o pé nas duas canoas você não vai ficar, Não não. foi ela que chamou? É. Aí você vê o problema da pessoa, porque né? o que você está fazendo. Mas o que eu respeito muito ela, gosto muito dela. E vi que o grande lance dela ali era o controle que ela tinha que ela tem, né? Sobre aquelas pessoas. E desconstruir aquilo tudo para que as pessoas vão direto com Deus e não passe ali por ela. Não pode. Perde Entendeu? o controle. Aí eu não fui. Tem que ser a supremacia boa. Sobre a pergunta, volta aqui e diz assim: Ei, Daniel, nem sempre a coletividade tem a melhor opinião. A opinião Claro que melhor. não, ué. Por exemplo, for você nem viu a isso, reportagem não, da rapaz. mulher que transou com 780 homens em 48 horas? Qual Uau, seria a vai. opinião da maioria sobre este assunto? Tem certeza Você que é uma me mulher? entende? Eu acho que ele não entende. Ele não entendeu não muito bem. entendeu. porque Não, a ele gente não conversou entendeu, que não. o Por exemplo, ideal você não é no a Flamengo- coletividade nem a individualidade. É realmente você ter Tem um coerência filtro nenhuma.
e que Deus Claro. te abençoe para que você tenha uma opinião sensata a respeito de tudo. Eu só não anulei a possibilidade da coletividade ter Ser burra. certa razão nas suas opiniões. Meu pai ia concordar direto com ele, porque meu pai falava assim, minha filha, se você vir a maioria indo para lá, Corre. num pânico, você Vai. vá para o outro lado. Sempre. Isso ficou na minha cabeça. Mas olha só o que diz Zacarias. Eis as coisas que deveis fazer. Isso para os pais, para os filhos. Comece a fazer isso. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. E é isso que eu tenho visto mais acontecer. Mais acontecer. Fica todo mundo com aquela carinha, todo mundo com o coração apodrecido. Sabe? A nossa oração tem que ser, não adianta se você não pecou como Davi com Betseba, não adianta se você acha que o Salmo 51 é salmo só para adúltero. Não, é salmo para aquele que se sabe pecador na presença de Deus. Então peça todo dia por você um coração puro. Jesus, me dá um coração puro e um espírito inabalável, para que eu não ande carregando pesos, males sobre mim mesmo, porque isso é o seu mundo. Não é o mundo que você pode transferir para o outro, não, é o seu em que você vai viver. Você está construindo o seu universo interior. Não faça isso. Para que aconteça uma construção sólida, Jesus disse para você construir sobre a rocha, sobre a palavra. Então construa sobre a palavra e não fique com esse medo, com esse pânico do mundo, com esse pânico de mudar. Às vezes Deus coloca uma pessoa que você nem dava nada por ela, para ser o veículo do som da sua voz libertadora para você. Então, olha só, aqui na palavra de Deus, e não vou dizer onde é, se quiser vai lá e busca, que assim talvez a pessoa pegue na Bíblia uma vez por ano. Olha só. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Às vezes uma discussão, você nem mais acredita naquela tese. Mas a safadeza do homem é tão profunda que ele defende a tese que ele quiser. Se a pessoa tiver 3 milímetros para cá de inteligência e 2 neurônios para administrar isso, ela vai defender com você a tese que ela quiser. O problema não é o convencimento, é a vida em verdade. Deu para você entender? Então, por favor, prestai atenção. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem, isso é saúde, isso é spa da alma, isso é rejuvenescer, isso é nascer de novo, isso é ter um coração leve e puro, não é você ficar aí feito um sepulcro caiado, cheio de má intenção, cheio de má vontade para com o outro, cheio de crítica, cheio de que o mundo tem que ser como eu quero que seja. Para com isso. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos até, porque Deus te deu a oportunidade de ser transformada dessa forma para andar livre e simples. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, sabe? Não apague o espírito. Em você, porque você não é capaz de apagar o Espírito Santo nem nessa nem na outra. Então, não desprezeis as profecias. Profecia, não é de bocas de Matildes, não. É aqui na palavra. Julgai, aí vem. Julgai todas as coisas. Ou seja, você pode participar de tudo. Você pode ouvir a todos. Você pode ler todos os livros. Os livros não oferecem ameaça a você. O que te ameaça é a insegurança de não ser. É a insegurança de não estar iluminada pelo Espírito e não saber o que escolher. É não diferenciar a mão direita da esquerda. Aí sim. Aí, se você chegou a essa conclusão,
de que nunca vai conseguir diferenciar a mão da direita da esquerda. E não é por causa da sua capacidade, não, é por causa da sua intransigência, por causa da dureza do seu coração, por causa da implicância que você tem com a vida, por causa do mal-estar que você tem de ainda estar assim, mas é hoje, ou então antes... Karine, por favor. Antes tarde do que? Antes tarde do que mais tarde, rapaz. Bota o pé nessa estrada e seja sincero consigo mesmo, com a sua queda, com a baixaria de sujeito que tu é, porque eu sou também, entendeu? Só depois que a gente entra nessa sinceridade da graça é que a gente pode estar se regozijando por Deus ter mudado esse quadro horroroso em nós. Eu perdi aqui, a palavra já achei de novo, não perdi totalmente. Vamos lá. Julgai todas as coisas, não fica com esse medinho maluco aí, não posso ouvir, não posso coisar, não vou coisar minha mente. Aí começa aquele negócio, como é que é a música do Salve Jorge? Nem sei. Salve Jorge! Sei lá. Alguém não vai me ajudar? Ninguém? Todo mundo quer dizer que não vê a novela? Santificados! Santificados! Aí não pode ouvir Salve Jorge, entendeu? Não pode, não pode nem ver pela televisão um culto de outra coisa para outra. Em vez de estar aprendendo, de estar sacando, de estar vendo, de estar... Não, fica todo cheio de dedos, vai me contar. Então você não tem certeza das coisas que você tem. Você tem medo de se contaminar, é porque não tem nada aí dentro. Porque na hora que a gente tem Jesus, a gente sabe que pode vir o diabo vestido de baiana, que não tem para ele. Entendeu, minha senhora? Pois é, então... Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Você sabe o que a palavra está dizendo? Que você pode achar bom até naquilo que você julga ruim. E aí essa riqueza de espremer a laranja e tirar dela o caldo e separar o caldo do bagaço é que neguinho não está sabendo fazer em seu próprio favor por causa de orgulho, por causa de estreitamento mental, etc. e tal. Acabou o programa. Mas acabou o programa. Um comentário. O programa já acabou. Claro que é muito bom as pessoas que as pessoas tenham opinião própria e tal. Porém, quem tem posições rígidas e intransigentes é um a saco. respeito de Amém, determinados amém, assuntos, geralmente lembro do que minha avó dizia, minha saudosa avó. Cuidado, um dia você pode pagar a sua língua. Pagar a língua é ótimo, né? Mas se você está pagando a língua para o bem, é um bom pagamento, vale cada centons, entendeu? Se é para crescer, se é para ter vida em abundância, até cortar, braço fora tá valendo. Até tirar um olho, que você vai ser mais gente, mais coração do que você é hoje em dia. Deus abençoe a todos nós, a vocês também. Deus nos guarde na firmeza, fique firme na rocha e não afrouxa. Beijão, até o próximo Dribade. Paulus,